Bom dia, meus alunos. Como estão? Tenham cuidado com a pandemia, que é perigoso. Lave bem as mãos, use máscara ao sair. Tenham todo o cuidado. Nós aqui estamos cuidando para que vocês não percam o ano. Pedimos a vocês encarecidamente que façam as questões e qualquer dúvida, mande me avisar. Estou esperando online. Ou note bem, se você tiver alguma dúvida em alguma questão, você me pergunta, que aqui a gente lhe ajuda. Mas peço antes que vocês dêem uma olhadinha. Note o seguinte, como eu sempre digo nas salas, o futuro de vocês depende do que vocês vão aprender. Se uma pessoa não aprende, não pode ter futuro no mundo de hoje. Nós temos aí hoje uma pandemia, estamos muito preocupados com vocês, com o ano letivo, mas também não nos preocupamos em que vocês passem, mas sim que vocês aprendam. O material que eu estou lhe enviando e a aula que eu estou dando, vocês já viram exatamente o assunto. Eu estou fazendo mais ou menos uma revisão, porque não poderia deixar de fazer esse tipo de revisão. A todos vocês, muito obrigado e sintam-se abraçados. Se bem que nunca estive distante de vocês, nesses momentos, sempre quando pensava em vocês, estava sempre perto. Não é preciso pegar para abraçar. Nós podemos abraçar à distância. E todos vocês sintam-se abraçados. E muito obrigado. Vamos começar a aula. Vamos falar sobre o sistema de numeração decimal. Sistema de numeração decimal é um sistema posicional de base 10. O que é um sistema posicional de base 10? É quando o agrupamento é feito de 10 em 10 elementos. Assim, ó, observe, nós temos aqui 3 diagramas. Quando completa 10, agrupando sempre de 10, ó, sempre de 10, sempre agrupado de 10, sempre agrupado de 10. Isso é um sistema de numeração decimal, porque seus elementos estão agrupados de 10 em 10. Vocês observem que a gente viu, logo no começo do ano, esses diagramas a gente estudou com mais tranquilidade. Mas esse sistema de numeração decimal, ele tem 3 características importantes. Características importantes. A primeira característica é que ele é um sistema de base 10, como já foi dito. Ele é um sistema de base 10. De base 10 também a gente já falou, né? É que seus elementos são agrupados de 10 em 10. Se seus elementos são agrupados de 10 em 10, então o sistema é de base 10. A outra característica é que ele é posicional. O que é posicional? Posicional é que ele depende, o valor dele depende da posição do número. Se o número está na frente, ele tem uma posição, se ele está atrás, ele tem outra posição. E ainda tem a introdução do zero, ele possui o zero. Esse zero foi muito importante, foi descoberto quase há 258 anos depois de Cristo. Né? Então veja, meus senhores, nós estamos aqui no sistema de numeração, sistema de numeração de base, nós temos as características, que é de base 10, é um sistema de base 10, ele é posicional e ele possui um zero. Vamos observar como é posicional. Sendo um sistema posicional, o valor dele depende, o valor do número depende da sua posição. Observe aqui, 3, 3, 3 e 3. Esse 3 aqui vale o próprio 3. Já esse 3 aqui não vale 3, vale 30. Esse 3 aqui já não vale 30, vale 300. Esse 3 aqui vale 3.000. Quer dizer, o número quanto mais afastado, vindo da direita para a esquerda, mais ele é maior. Então, como vocês podem observar aí, o valor posicional depende do número, do valor da posição do número, do algarismo no número.
Vamos ver outro exemplo. O valor absoluto. Esse daí não depende de nada, valor absoluto. É o valor do algarismo, é o próprio valor do algarismo. Por exemplo, 5, 5, 5 e 5. O valor de 5 é 5. O valor de 5 é 5. O valor de 5 é 5. E o valor de 5 é 5. Então, como vocês estão vendo, meus amigos, o sistema de numeração posicional, ele tem duas posições. Um se chama valor relativo e o outro se chama valor absoluto. O valor relativo depende da posição dele no algarismo. E o valor absoluto não depende. Onde tiver a mesma coisa, né? Diante disso, a gente pode também mostrar a vocês um fato interessante. É a questão entre algarismos e número. Veja esse número. 3, 4, 5, 6. Esse número aqui tem 4 algarismos. E é só um número. Quer dizer, 1, 2, 3, 4 algarismos e só um número. Mas existe alguma diferença entre números e algarismos? É claro que existe. E qual a diferença entre número e algarismo? É que algarismo é o símbolo, é o desenho. E o número é o valor, é a conta. Tem a ideia de contagem. Aqui, por exemplo, o 4 tem algarismo, o 4, o algarismo, é maior do que o 8. Mas em número, o 8 é maior do que 4. É preciso que a gente entenda isso. Para efeito de estudo, para se estudar bem os números, se criou o sistema de numeração decimal, que é muito importante, se fizeram divisões interessantes. Observe o número 5, 6, 7, 8, 9, 3. Aqui disseram que esse elemento é de primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem, quarta ordem, quinta ordem e sexta ordem. E ainda que cada 3 ordens dessas formavam uma classe. Essa seria a classe das unidades e essa a classe dos mil, como eu costumo dizer. Eu prefiro dizer 1000 do que milhares, porque você não lê 3 milhares, 4 mil, você lê 4.694. Observe como isso facilita a leitura dos números. Seja ler os números, seja ler o número. 3, 9, 0, 4 e 32. Para se ler o número, a primeira coisa que a gente tem que fazer é dividir em classes. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Aqui, como a gente já vê a classe das unidades, aqui classe, como sabe vocês chamam, 1000, e aqui dos milhões. E leio daqui para frente. 3 milhões 690 mil e 432 unidades. Tá aí como se lê um número. A gente lê o número dessa forma, dividindo em classe, exatamente anotando a unidade, os mil e os milhões. Observe agora um número. Escreva o número 6 milhões 42 mil e 10. Eita! Agora, faço do mesmo jeito. Ó. Coloco aqui, aqui e aqui. Essa é a classe das unidades. Essa é a classe dos mil. E essa é a classe dos milhões. Essa daí é a classe dos milhões. Agora eu faço 6 milhões, ó. 42 mil, que eu leio todo. Mas espera aí, 10? Mas 10 só tem 2 algarismos. O que eu faço para completar a classe? Eu aumento com 0. Então eu tenho 6 milhões, 42 mil e 10. Está escrito o numeral. O número 6 milhões, 42 mil e 10. Vamos fazer um outro exemplo.
vamos supor que seja 7 bilhões, 4 milhões, 6.083 unidades. Ah, e agora foi difícil? Não, fiz como? Eu não já sei a regra? Então eu vou escrever aqui unidades, mil, milhões e bilhões. E começa 7 bilhões, aqui são 6 somente, 4 bilhões, 4 milhões, 6.083. Ah, mas aqui, ó, não pode ficar 2 algarismos, tem que ficar 3. Aqui não pode ficar, porque uma classe é formada de 3 algarismos. Aí a gente completa com 0. Agora está escrito 7 bilhões, 4 milhões, 6.083 unidades. É simples, se você tiver paciência de exatamente você fazer as classes. Notem que as classes são separadas por vírgula, enquanto as outras são separadas por uma conjunção aditiva e, por exemplo, 3.494. 3.494. Então, notem, as classes são separadas por vírgula. Se eu fosse ler isso, eu lia 7 bilhões, vírgula, 7 bilhões, vírgula, 4 mil milhões, vírgula, 6 mil, vírgula, e 83 ponto. Nós temos o número 7 bilhões, 4 milhões, 6.083 unidades. Assim, essas regras surgiram exatamente para facilitar a leitura do número. Vamos ler esse número aqui. 7.004, 832, 729. Aí está número grande. A gente começa aqui, classe das unidades, dos mil, dos milhões e dos bilhões. Aí eu faço 7 bilhões, ó, 7 bilhões, 4.832, ou melhor, 7 bilhões, 4 milhões, 832.729 unidades. Está aí escrito. Eu conheço muita gente boa que não sabe escrever os números. Muita gente boa mesmo que não sabe escrever os números. Muita gente que, apesar de ter estudado muito, mas quando vai preencher um cheque, se perde quando o cheque é um pouco complicado. Então, por isso, a gente tem que aprender bem a ler e escrever os números. Não são difíceis, né? Eu sei que a maior parte do pessoal tem dificuldade em escrever esses números. E lembrando a vocês, a gente sabe que esse número aqui, 3, 4, 8, 9, o 4 é da terceira ordem. O 8 é da segunda ordem. O 9 está na primeira ordem. E o 3 está na quarta ordem. Ele na quarta ordem, ele é da ordem dos mil ou milhares. Aqui é dezena, unidade, dezena e centena. Nós temos unidade, dezena e centena. A gente trabalhou muito pouco isso. Vamos trabalhar um pouquinho. Unidade, dezena e centena. Vamos. 9, 4, 3, 8, 7, 625. Lembre, esse número eu divido em 3 partes, né? Divido em 3. Chamo isso daqui de unidades. Isso daqui de mil. Isso aqui de milhões. Aí eu tenho aqui, ó, unidade. Ó, unidade. Dezena. Centena.
unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar, milhão, ou unidade de milhão, dezena de milhão. Não é preciso vocês terem pressa, façam o exercício com calma. Vocês têm condições de fazer esse exercício. Alguma dificuldade, eu estou online. Só é ligar para mim, que a gente tira o exercício. Tá legal? Estou esperando vocês. E estou esperando também por esse empenho de vocês. Nós nos preocupamos com a sua aprendizagem. A escola também se preocupa com você. Não saia de casa ainda, né? Que nós ainda estamos de quarentena. Muito obrigado a todos e até a próxima aula.